tema dessa noite: o dia depois de amanhã. Repete comigo: o dia depois de amanhã. Eu quero mais fé. Vamos de novo. O dia. Aleluia. A minha pergunta para você: como será o seu dia depois de amanhã? Como será a sua segunda-feira? Como será a sua terça-feira? Como será a sua quarta? Depois dessa mensagem, eu quero dizer que você nunca mais será o mesmo, amém? No domingo passado, nós vivemos algo sobrenatural. Nós experimentamos a verdadeira Páscoa. Nós tivemos uma palavra de apontamento profético, uma palavra que trouxe para nós a caminhada de Jesus, todos os passos, tudo aquilo que ele viveu, tudo aquilo que ele sofreu para ser na cruz a nossa Páscoa. E hoje, à noite ainda tivemos o espetáculo de Páscoa, que mostrou para nós, contracenando aqui os nossos discípulos. Foi tão precioso aquele momento, querido, sim ou não? Foi majestoso. Cada cena vivida, cada momento foi sobrenatural. E tudo isso que vivemos no domingo passado para cá, fala-se sobre os passos de Jesus. Só que hoje, eu quero compartilhar com você o pós. O pós desse momento, dessa Páscoa, dessa salvação. Jesus viveu a sua caminhada até a cruz, o que nenhum de nós conseguiríamos viver. Os passos que Jesus deu até chegar à cruz, irmão, eu quero dizer para você, por mais que nós sejamos fortes, por mais que nós sejamos corajosos, nós não conseguiríamos. Eu não conseguiria. Eu não sei se você conseguiria. Eu sou réu, confesso, eu não conseguiria. E por esse feito, você e eu temos a vida eterna. Eu posso ouvir um amém? Jesus na cruz gerou para nós a vida eterna, salvação. E essa salvação, querido, ela é algo extraordinário, porque ela é um favor que não é merecido por nenhum de nós. É um favor imerecido. E hoje eu quero compartilhar com você justamente esse caminho que cada um de nós traçamos ou trilhamos, compartilhamos, o caminho pós-salvação. A minha pergunta para você agora é: sou salvo, e agora? Sou salvo, e agora? O que faço da minha salvação? O que faço ou como vivo depois de ser salvo? O que muda? O que acontece? O que mudou em mim? Quantos de nós não almejamos algo na vida? Lutamos, guerreamos, trabalhamos para alcançar, conquistar. E quando alcançamos, quando conquistamos, o sabor não é tão gostoso assim. Já viveu isso? Já viveu aquela luta para alcançar aquele sonho? E quando você conquista, o sabor não é tão gostoso. A expectativa não é alcançada. Eu até pensava ser bom e não é. Quero te dar alguns exemplos. Algumas pessoas, e eu creio que uma grande maioria, sonha com a casa própria, sim ou não? Luta para conquistar, sair do aluguel, e às vezes vai lá, faz um financiamento como eu fiz, de quase 40 anos, e de repente eu estou dentro da minha casa e eu falo: não era essa, não era assim que eu queria. Às vezes eu trabalho para conquistar um carro, o carro dos meus sonhos, e quando eu conquisto, ele vive me dando problema, é oficina atrás de oficina. Eu falo: meu Deus, eu comprei, foi o filhote do capiroto, que esse carro, que pelo amor de Deus, só me deixa na mão. Irmãos, às vezes a gente vive essas situações, às vezes a gente espera alcançar algo, e quando alcançamos, descobrimos que não tem tanto sabor assim. E essa mensagem de hoje, eu creio que ela vai nos potencializar para domingo. Eu posso ouvir um amém? Lembre-se, domingo nós vamos falar sobre Shalom. Repete comigo: nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Mais uma vez: nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Shalom, paz sobre paz. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Voltando à parte da conquista, tem pessoas que vivem lutando para alcançar um pouquinho mais. Bens materiais,
lutam, trabalham e quanto mais têm, mais querem. Sim ou não? Quanto mais rico, mais eu quero ser. Quanto mais casas, mais eu quero ter. Quanto mais a minha conta bancária engorda, mais eu quero engordá-la. E todas as vezes que alcançamos o propósito, não estamos tão satisfeitos. Somos insaciáveis. Essa é a verdade, sim ou não? Outras pessoas buscam fama e glória, como um dia eu busquei. Querem ser conhecidos, pagam caro para que um vídeo alcance mais pessoas. Querem estar no hall da fama, sair nas televisões, sair aí nos canais, buscando reconhecimento. E quando chegam lá, não tem tanto sabor assim. Eu falo de experiência própria, irmãos. Eu toquei 18 anos na noite, o meu sonho era chegar em um determinado palco de São Paulo. E eu fiz de tudo, eu estudei, eu busquei capacitação, eu ensaiava as músicas. E quando nós chegamos lá, eu descobri que era apenas mais um palco. O meu nome foi para o muro lá, para a parede da glória, foi. E o que mudou? Nada mudou. Às vezes nós queremos tanto, e o tanto que queremos não nos traz satisfação. Eu poderia ficar aqui com você o resto da noite, te dando exemplo sobre o que você busca e que não gera satisfação. Mas a minha pergunta para você é: poderia acontecer assim com a salvação? Eu poderia tornar a salvação então agora um pódio? Primeiro, segundo e terceiro lugar? Eu poderia transformar a salvação em uma conquista, a qual eu busco, e quando alcanço, nada muda? Será que realmente a salvação pode gerar em mim ou em você o mesmo sentimento de insatisfação? O que mudou a partir do momento em que você teve certeza da sua salvação? Apóstolo, o senhor está dizendo, como é que eu vou ter certeza da minha salvação então? O Espírito de Deus testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Pronto, salvos. Apóstolo, se eu não sou testificado que sou filho, corre, irmão, dá seus pulos. O que muda quando eu sou salvo? Apóstolo, o que eu preciso fazer para ser salvo? Estar no culto todos os domingos? De manhã e à noite? Está no culto life na segunda, está nas células sempre, ótimo, apóstolo, então é isso que eu vou fazer. E a partir do momento que você é salvo, será que você continua? Porque se for uma conquista, depois que eu conquisto, o esforço que eu fiz me trouxe a conquista, então agora eu não preciso continuar. Estão entendendo, igreja? Estou sentindo você tão... Respira comigo. Cutuca seu irmão e fala: não sorriso, isso está muito sério. Aleluia. Essa é a minha pergunta. Poderia então, será que poderíamos considerar a salvação uma conquista? Ou qual conquistando não tem aquele sabor que eu esperava? O caminho que Jesus trilhou foi para nos dar a salvação sem merecimento. Vira para a pessoa que está do seu lado, seja profeta, fala: para de buscar a salvação. Agora seja profeta, fala: entre em um lugar de alcance dela. Salvação não é para gerar em você ou em mim uma satisfação. A salvação não é para te dar um bem-estar, te deixar aleluia. Não, irmão, deixa eu te dizer, a salvação é para tirar você de todas as zonas de conforto que existe na sua vida. A salvação é como Jesus disse. Jesus virou para o povo e disse assim: vocês acham que eu vim trazer a paz? Pelo contrário, eu vim trazer a espada. Eu vim trazer aquele momento que você não quer que aconteça, o pai contra o filho, a nora contra a sogra, o irmão contra o irmão. Eu vim trazer e tirar a sua paz.
Jesus disse isso, irmão. Apóstolo, como assim? Então a minha salvação está coligada à minha ausência de paz? Não, a salvação que você tem e a experiência dela vivida vai trazer um tanto de confusão que você não tem noção. É isso que Jesus está falando. Eu vim trazer para você a salvação, só que a salvação tira você da zona de conforto. Posso ouvir um amém aí? Salvação não é para você ficar satisfeito, não é um sentimento de completo, não é um sentimento de conquista, não é um sentimento de alcance, não é alcançar o inalcançável. Salvação não é para mudar a sua vida financeira. Ai, apóstolo, o que você está dizendo? Eu vejo que os crentes, todo crente prospera. Não, isso não é fruto de salvação, isso é fruto de fidelidade, generosidade. Apóstolo, eu tenho certeza, eu tenho um monte de irmãos que não são crentes e que são prósperos. O cara não frequenta uma igreja e é próspero. O cara nem conhece Jesus e é próspero. Só que você vai ver a vida dele, irmão, o cara é generoso. Ele abençoa instituições de caridade, ele abençoa igrejas, ele abençoa famílias com cesta básica. Você vai ver, o cara está fazendo a obra muito mais do que aquela que nós deveríamos estar fazendo. Então, salvação não é para gerar para você uma vida financeira melhor. A vida financeira é fruto do suor do seu trabalho, da sua fidelidade e generosidade. Olha, apóstolo, mas se eu sou salvo, eu faço isso. Aí você pegou a senha. A manifestação da minha salvação está dentro da minha fidelidade. Eu posso ouvir um amém? Se eu tenho certeza que o Espírito de Deus falou comigo que eu sou filho de Deus, eu entendo que um filho tem um pai que é dono de tudo e eu devolvo para ele a parte que é dele. Eu devolvo para ele a parte que é dele. Aleluia! Ei, vocês estão me entendendo, sim ou não? Salvação não é para trazer para você fama e glória. Salvação não é para tornar você conhecido. Salvação não é para isso. Salvação não é para trazer evidência para a sua vida, não. Salvação é para fazer da sua vida um reflexo para a vida de outros. Salvação é para gerar em outras pessoas o desejo de compartilhar o que você tem, o que você vive. Experimentar a grandeza desse Deus. Salvação não é algo que possamos celebrar por conquista. Eu vou na igreja celebrar porque eu fui salvo. Não. Você vem celebrar em gratidão ao que Deus fez por você, por um favor que você não mereceu, não merece, nem vai merecer. A graça. Graça sobre graça. Salvação não é o chavão, agora é só vitória. Agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória. Salvação é o start da guerra que você vai ter que vencer todos os dias, o resto da sua vida, entre a carne e o espírito, entre a carne e o espírito, entre a carne e o espírito. Você está comigo? Faz alguma coisa aí, igreja. Aleluia. Ei, a salvação vai mostrar para você que viver nesse mundo livre dele não é fácil. Salvação é viver na terra como no céu. Então a salvação é um estado ou um estilo de vida. Fala comigo, salvação é um estilo de vida. Pergunta para a pessoa que está perto de você, o estilo de vida que você vive aponta salvação ou maldição? Ai. Se sou salvo, a vida que vivo expressa minha salvação? Paulo vai dizer, note comigo, Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2, não vamos abrir porque o tempo foi, o Espírito Santo de Deus tomou e quase que ele toma tudo. Eu estava pensando, Senhor, você vai me permitir pregar hoje? Que lindo que foi.
Paulo vai dizer assim, ó, para que você não se vanglorie, a salvação é um favor, graça. Tiago vira para Paulo, claro que não é diretamente para Paulo, mas através da fala de Paulo, Tiago fala, você é salvo? Sim, mostre o fruto da sua salvação. Paulo, enquanto está dizendo, é um favor que você não pode conquistar, nem merecer, é graça, é favor de Deus. Tiago está falando, tudo bem, você recebeu esse favor, a sua vida, expressa ele. É por sinal completamente averso ao estilo que você tem de vida. A vida de um salvo é completamente averso à vida a qual cotidianamente nós estamos vivendo. Apóstolo, como assim é? Ser salvo dentro da igreja, irmão, é bom demais. O problema é ser salvo lá de fora. Aqui não, lá fora. Ser crente dentro da igreja, abraçado à graça e à paz, shalom, que bom te ver. Irmão, isso aqui é lindo. E lá fora? Então, quero compartilhar com você o nosso primeiro texto bíblico. E eu quero que você compartilhe junto comigo essa narrativa de Paulo, para uma igreja conhecida por Igreja de Filipe, os filipenses. Essa narrativa, ela vai descrever o comportamento de um salvo. Essa narrativa, ela vai trazer a ilustração para você e para mim, de como eu devo viver, se sou salvo. É se eu tenho uma vida de salvação. Pega comigo Filipenses capítulo 2, verso 1 em diante, diz assim, ó. Há alguma motivação por estar em Cristo? Ele começa com uma pergunta difícil de se responder. Se alguém chega em você e te pergunta, qual a motivação você tem de estar em Cristo Jesus? O que te motiva? Se agora nós descobrimos que não é vida financeira, porque em momento algum na Bíblia ele vai nos prometer ficar rico se nós formos crentes. A minha motivação de ser crente é porque a minha família inteira vai viver em paz. Irmão, eu queria que a minha família vivesse em paz. Eu não sei como é que é a sua não, mas a minha, o pé de guerra, principalmente depois que eu converti, o trem piorou. Agora você descobre que não é para você ter a casa própria, não é para você ter um carro do ano de luxo. Você descobre que é para ter um estilo de vida. Qual a motivação você tem então para ser um crente salvo? Paulo está perguntando isso para essa igreja. E aí ele continua as perguntas. Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então, completem a minha alegria concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos, a mesma forma de pensar em um só propósito. Irmão, é um sonho para mim esse negócio aqui acontecer aqui nessa igreja. Ah, mas como eu espero que você tenha um sentimento com o seu próximo, que seja mútuo, que você consiga sentar na cadeira da dor do seu irmão, que você consiga sentir compaixão uns pelos outros, que você consiga ter o mesmo pensamento, a mesma visão e um só propósito. Deixa eu tirar uma figurinha carimbada de você aqui, de você pensar que o seu irmão tem um propósito diferente do seu. Não existe isso. Nós temos um só propósito. Se eu sou filho do Deus Altíssimo, Yahvé, o Todo-Poderoso, Ele entregou para você e para mim o mesmo propósito, irmão. Ide por todo mundo e façam discípulos de todas as nações. Ganha mais um. Cuide de alguém, apacente alguém, ajude essa pessoa a sair do buraco em que ela está. Apóstolo, eu não estou dando conta de cuidar da minha própria vida. Quem é que pensou nisso aí agora? Não levanta a mão não, para não escandalizar.
Mas apóstolo, eu não estou conseguindo cuidar da minha própria vida. Como que eu vou cuidar da vida do meu irmão? Então, eu vou ajudar o Rafa. Eu não consigo cuidar da minha vida, mas eu quero ajudar o Rafa a cuidar da vida dele. Só que eu não vou conseguir ajudar o Rafa se eu não tiver um aqui para me ajudar, irmão. Tem alguém aqui que pode me ajudar? Tem alguém que pode me ajudar? Ei, o pastor Marcelo ainda não consegue, não. Tem mais um? Agora eu trago o Rafa. Agora a gente consegue quebrar a canela do Rafa. Aleluia. Aplauda ao Senhor aí, igreja. Ei, igreja do avivamento. Mas como, meu filho? Aleluia. Mas nós temos que pegar o menino. É porque eu puxei para pegar um peso, né? Eu puxei, tipo assim, para puxar o bonitão, o Ítalo, para puxar o Alexander, o William, né? Amém, vamos lá. Conseguiram compreender? Vocês entenderam o que eu quis mostrar? Paulo está falando para aquela igreja: deixem de ser individualistas. Deixem de ser individualistas. Vocês precisam pensar como um só e ter um só propósito. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros ainda mais importantes do que você mesmo. Irmão, é fácil considerar alguém mais importante que você mesmo? Não é não. Apóstolo, o que eu faço para eu conseguir? Seja salvo. Isso é difícil para quem não é salvo. Para quem é salvo é muito fácil. Apóstolo, porque é um estilo de vida. Lembre-se que nós estamos falando sobre um modelo, um estilo de vida. E a partir do momento que eu vivo dentro desse estilo de vida, não tem nada difícil para mim. Então podemos notar que a expressão de Paulo está chamando a atenção daquela igreja sobre a sua atitude e comportamento de um cristão. Paulo está falando: ei, qual motivação vocês estão tendo para estar aqui todos os domingos? Qual motivação vocês estão tendo? Qual a motivação de alcançar esse favor, então? E Paulo já deixa muito claro que existe um link, existe um condicionamento desse comportamento com o resultado dele. Ou talvez o resultado da minha salvação seja um comportamento, um modelo de vida, um estilo de vida, uma maneira de pensar, de agir. Há amor, há comunhão no Espírito, há compaixão, há afeição uns pelos outros, há humildade. Existe um só propósito. Olha aqui, a salvação não compactua com nada diferente do que Paulo expõe aqui. A salvação não compactua, não há pacto com nada diferente do que Paulo está expondo a esta igreja. E eu quero colocar ali no lugar da igreja de Filipos a Orvalho Santo, irmão. Se o seu comportamento e estilo de vida não está baseado no que Paulo está ensinando, irmão, nós estamos aqui perdendo tempo. Apóstolo, hoje o senhor está pregando uma mensagem para crente velho? Não, é para você que está chegando agora, novo convertido, para lá na frente você não ter que recalcular a sua rota, como muitos já estão recalculando agora. Estão me entendendo, sim ou não? Percebam a importância da revelação da salvação na sua vida, através de um estilo de vida vivido. Ele continua no verso 4, dizendo assim, não procurem apenas os seus propósitos e interesses, mas procurem também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Fala comigo, a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Olha a atitude dele. Embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus fosse algo que ele devesse se apegar. Irmão, nós estamos muito longe de ser Deus, sim ou não?
nós não estamos dando conta de abrir mão daquilo que nós cremos e queremos. Imagina se fôssemos Deus. Será que nós sairíamos do trono para nos tornar alguém como Jesus fez? Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumindo a posição de um escravo, e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o levou a um lugar mais alto, de mais alta honra, e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra. Toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Ele deixou de ser Deus para ser igual a você. Apóstolo, eu estou tentando ser igual a ele, ele veio igual a mim, sim, para mostrar para nós que, sendo como nós, há possibilidade de vitória. A possibilidade de viver uma vida realmente cristocêntrica. A possibilidade de escolher o que eu ouço e o que eu não ouço. O que eu vejo, o que eu não vejo. O que falo e o que eu deixo de falar. Sabe, amados, estilo de vida, comportamento, fala mais do que a palavra que sai da nossa boca. Fala muito mais do que aquilo que sai da nossa boca. Tenham então a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. A salvação vai revelar o mesmo comportamento e atitude de Cristo em você. Agora, um minuto para você refletir. O seu estilo de vida tem refletido isso? Tem revelado isso? Apóstolo, o que Jesus fez? Abriu mão de tudo. Tudo que aprisionava ele em si mesmo. O que tem impedido você de viver ou de revelar a outros a salvação? O que falta de fato você abrir mão para alcançar esse estilo de vida? O que tem aprisionado você ao ponto de não revelar salvação? O que te aprisiona? O que ainda te aprisiona em quem você buscou deixar de ser? Como assim, apóstolo? Sim, quando eu tenho um encontro com Jesus, alguém que eu não quero mais ser tem que ficar para trás. A pergunta é, no hoje, o que te aprisiona no passado de quem você foi? O que não permite você sair do presente para o futuro que o Senhor tem para ti? O que, apóstolo? Muitos são. O que acontece, apóstolo? Muitos irmãos estão presos a vícios. Fumam o que não devem fumar. Bebem o que não devem beber. Ouvem o que não devem ouvir. Experimentam prazeres que não devem experimentar. E o detalhe, não deixam só no experimento, não. Gosta e continua praticando. O que tem te aprisionado? O que não tem permitido você viver a vida que Ele tem para você? Lembre-se, Jesus no Getsemane disse: Pai, se der, pula, Pai, esse cálice, me tira desse negócio, mas não seja feita a minha vontade, que a minha vontade é acelerar, seja feita a sua. O que aprisiona você ao ponto de não deixar você viver a vontade dele para você? O que tem segurado? Gênesis 5, abre comigo, hein? Eu vou abrir aqui no meu verso 21. O texto diz o seguinte: aos 75 anos, Enoque gerou Matusalém.
Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Ao todo, Enoque viveu 375 anos. Verso 24. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia levado. No verso 25, aos 187 anos, Matusalém. Pronto, acabou a história de Enoque. Já começa a história de Matusalém. Eu não sei quando você lê a Bíblia como é que você fica. Esse texto me pôs em crise por muitos anos. Por muito tempo eu fiquei perguntando: pai, mas que negócio louco é esse? O senhor contou a história de um homem que andou com o senhor 300 anos, o senhor não permitiu ele morrer, o senhor levou ele sem que ele morresse, e o senhor me conta essa história em 3 versos, 21, 22, 23. Pai, cadê os detalhes da vida desse homem? Cadê os segredos de andar com o senhor 300 anos? Você não fica curioso, não? Enoque andou com o Senhor depois que gerou Matusalém 300 anos. E Deus, por causa desses 300 anos de caminhada, levou ele embora, irmão. Não deixou experimentar a morte. Pai, o que o senhor está escondendo? Eu fiquei perguntando ao Senhor por muito tempo. E essa semana, o Senhor me agraciou com uma resposta que trouxe uma rema sobrenatural. Ele me respondeu o seguinte: ei, você só vai conseguir andar comigo por qualquer tempo que seja, se você escolher não andar com quem não anda comigo. Meu Deus. Você só vai conseguir andar comigo o tempo que for, se você escolher não andar com quem não anda comigo. Apóstolo, como assim? Eu vou trazer agora, graças a Deus, eu estou dentro do meu tempo. Eu quero trazer para você a revelação. Eu sou pastor. Eu sou apóstolo desse Brasil, desse país tão lindo que nós temos. E aí, de repente, eu faço uma aliança com um macumbeiro. Sei lá, acontece uma história, eu vou abrir uma empresa e eu quero um sócio. E aí o que me aparece é um macumbeiro. Apóstolo, o senhor está afligindo a religião do espírita? Não, eu estou falando em uma tradução com muito respeito, para que você entenda a diferença entre um e outro, amém? É com todo respeito que eu falo deles, porque até um dia eu fui, né, até o Senhor me alcançar. E aí, nesse momento, eu passo a andar com esse ser humano que não anda com Deus. E para eu andar com alguém que não anda com Deus, eu tenho que deixar andar com aquele que eu estou andando antes. Josafá fez uma aliança que não deveria ter feito. Lembra disso? Quantos se lembram? A aliança deu certo? Ele fez uma aliança com Acabe, irmão. Deu ruim. Enoque andou 300 anos com Deus e não admitiu andar com alguém que não tinha aliança com Deus. Apóstolo, o senhor está falando que eu tenho que ser? Não, eu presto atenção no que eu estou te dizendo. Se você deixa de andar com Deus para andar com alguém que não é de Deus, você vai ser discipulado por esse alguém. Mas se esse alguém que não conhece a Deus andar com você que conhece alguém, esse alguém será discipulado por você. Aleluia! A questão é com quem eu ando, com quem eu me relaciono. Eu torno-me parte dessas pessoas. Assim como aqueles que se relacionam comigo, tomam de mim parte para eles. Enoque não andou com ninguém que não fosse de Deus, mas eu tenho certeza que muitos que não eram de Deus, andaram com Enoque. A pergunta que eu tenho para você: a sua salvação, ela é expressa do lado de fora, ao ponto das pessoas que não conhecem Deus querer andar com você, ou você é influenciado por aqueles que você está andando? Quem são os seus relacionamentos? Quem são as pessoas com as quais você se relaciona?
Eu quero dizer para você que para muitos, o maior desafio é admitir que não conseguem ter a mesma atitude e comportamento de Jesus. Apóstolo, o que o senhor está dizendo? Eu quero elucidar para você. Você adoeceu. Pense comigo. Adoeci, eu vou precisar ir no médico. Você chega no médico, senta de frente dele, seja um doutor ou uma doutora, e essa pessoa vai te perguntar: o que você tem? Se você disser: eu estou bem, o médico vai te perguntar: o que você está fazendo aqui? Pode ir embora. Fica ali esperando ali, né? No ai da vida. Upa, né, agora. O que você precisa fazer de frente a um médico? Admitir a sua doença. Eu estou sentindo isso. Eu não estou conseguindo comer. O que eu como, eu vomito. E eu vou falando, querido. Minha uma dor de cabeça. A minha esposa, essa semana, ela se cansou tanto. Mas cansou tanto, que ela falou assim: vida, eu não estou aguentando a dor de cabeça nas minhas pernas. Eu falei: então tem que estar feio mesmo. Então, você chega no médico e você precisa admitir que está doente. Olha só, para muitos, o desafio da salvação é admitir não conseguir ter a mesma atitude e comportamento de Jesus. Apóstolo, como assim? Quem gosta de dinheiro não consegue admitir que é ganancioso. E eu quero te dizer, irmão, ganância é diferente de ambição. Deixa eu elucidar para você. Ambição e ganância, embora pareçam muito semelhantes, são conceitos distintos. A ambição é o desejo de alcançar objetivos, crescer e se desenvolver naturalmente, amém? Eu cresço, eu busco crescimento, seja no corporativo, no empreendedorismo, no cristianismo, familiar. Eu busco esse crescimento e eu sigo esse crescimento passo a passo. A ganância, completamente averso, é o desejo excessivo de ter e acumular, muitas vezes a qualquer preço ou passando por cima de quem quer que seja. Você pode ser ambicioso, que você não pode ser ganancioso. Admita, irmão. Admita quando a sua ambição se torna ganância. Admita quando você quer e quer e quer. E por eu querer, eu mato aquele que estiver perto de mim. Eu quero ser o líder, e para eu ser o líder, eu apago os líderes que estão próximos de mim. Isso é ganância. Nós precisamos aprender a admitir. Admita o seu vício. Admita o pecado ao qual todos os dias bate na sua porta. Você abre a porta e deixa ele entrar. Admita. Porque quando eu admito, eu estou abrindo a porta do socorro também. Eu estou gritando por ajuda, eu estou pedindo socorro. Eu preciso de alguém que me ajude a vencer aquilo que eu não consigo vencer sozinho. É isso. Jesus venceu todos esses desejos carnais para nos tornar livres da prisão que nós mesmos nos colocamos. Alguns são escravos de si mesmos e não tem tempo para Cristo. Isso aqui é pesado, tá? Como assim, apóstolo? Eu estou atolado em compromisso, não dá tempo nem de ir para a igreja. Irmão, você tem que ver o quanto eu amo quando chega uma mensagem no meu WhatsApp: apóstolo, me perdoa, hoje eu não consegui ir para a célula porque eu estava trabalhando. Eu falo Cacilda Soares, né? Para não falar outra coisa. O cara trabalha tanto que não consegue ter o tempo que é de Deus para a vida dele. Quem é o Deus dessa pessoa, irmão? Não, então eu não vou nem tocar nesse assunto, eu vou para outro. Ele é tão indisciplinado que não consegue colocar horário para o seu próprio trabalho. Quem é o dono?
Quem é o patrão aqui? Vocês estão conseguindo me entender, sim ou não? Por favor, irmão. Escravos de si mesmo, eu não tenho tempo para Cristo. São atolados em compromisso, mas não se comprometem com o Salvador. Eu me atolo de compromissos e não me comprometo com aquele que me traz salvação. Irmão, a evidência da sua salvação é a importância que você dá para o Salvador, é a honra que você entrega para o Salvador, é o quanto você vive para esse que te tirou do lamaçal do pecado e te trouxe para a maravilhosa luz. É isso, aplauda ao Senhor aí pela sua vida. Eu quero que você se lembre que nós estamos falando de atitude e comportamento de Cristo, amém? Que vão evidenciar a salvação em mim. A minha pergunta, olhando para suas atitudes, seus comportamentos a salvação é uma evidência para você? É um estilo de vida? Quero que você leia comigo um texto. João capítulo 10, verso 6 em diante. Diz assim, os que ouviram Jesus usar essa ilustração não entenderam o que ele quis dizer, e por isso ele a explicou. Jesus estava citando algo. Jesus estava falando assim, que aquele que passa para dentro de um aprisco, não usando a porteira, é o ladrão. Aquele que entra para dentro do meu aprisco, não passando pela porta, é um ladrão. É o ladrão. E aí ele estava explicando isso, e as pessoas não entenderam, e ele foi explicar. Ele disse, eu lhes digo a verdade. Eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não o ouviram. Sim, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Uau. Entrará e sairá e encontrará pasto. O ladrão vem para matar, roubar e destruir. Eu vim para dar vida, e uma vida plena que satisfaz. Fala comigo. Jesus promete a mim uma vida plena que me satisfaz. Sabe aquela satisfação que você não encontra na riqueza? A satisfação que você não encontra no prazer? A satisfação que você não encontra nos vícios? A satisfação que você não encontra no pecado? A satisfação que você não encontra trabalhando até meia-noite? A satisfação que você não... Irmão, a satisfação está em Cristo, na vida plena que Ele tem para entregar para você. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor sacrifica a sua vida pelas ovelhas. Isso aqui é lindo demais, irmãos. Jesus é a porta que cada um de nós devemos entrar para ser salvo. A nossa salvação está após essa porta. Para você entender, aqui vai estar a porta, amém? Eu sou o não salvo. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta. Tua vida, um dia o homenzinho torto. Ó Jesus. Agora ele passou pela porta. Ele passou pela porta, irmão. Ele passou pela porta. Aleluia. Ei, Jesus está dizendo, eu sou a porta que você deve passar. Passe por mim, você terá salvação. Um pasto verdejante está pronto, uma mesa na presença dos teus inimigos. Passando por mim, você vai ver 1000 caindo, 10.000 do outro lado, e você não será atingido. Passando por mim, se você passar pelo vale da sombra da morte, você nem ter medo vai ter, porque eu estarei contigo. A minha vara e o meu cajado te consolam.
Esse é Jesus. Ele é o Salvador. A pergunta que não quer se calar é: como entrar e passar por essa porta? Tendo a mesma atitude que Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como um ser humano. Após como eu entro pela porta, com humildade, com singeleza de coração, buscando ter a mesma atitude de Jesus, colocando as pessoas com maior importância do que a si mesmo. Sabe, irmãos, essa mensagem é para mim, é para você. Essa mensagem é para trazer um despertamento para o dia de hoje. Fala comigo, o dia de hoje é o dia da minha salvação. Agora olha que interessante. Se hoje é o dia da salvação, o dia depois de amanhã você vai estar manifestando salvação. Você vai estar vivendo um estilo de vida diferente do que você está vivendo hoje. Você vai estar respirando um ar diferente do qual você respira hoje. É o dia de abrir mão e entrar por essa porta chamada Jesus e chegar a um lugar chamado salvação. Irmão, eu quero te dizer, Ele já te perdoou dos seus pecados. Você já é um filho, uma filha de Deus. Você já tem uma nova vida. Você já tem um novo estilo de vida. Você tem um novo comportamento. Você tem uma nova visão da vida. E principalmente ensinar a você a amar o próximo como a si mesmo. Essa é a porta e eu queria convidar você a ficar de pé. Aleluia. Essa é a porta. Essa porta está aqui, Ele é Jesus. Repita comigo, diga assim: hoje é o meu dia. Fala, hoje é o meu dia. Hoje é o seu dia, é o dia do seu maior interesse. É o dia de viver uma vida conforme a vida de Jesus.